Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso curso de conhecimento básico na ferramenta TwinCat. Nessa aula de hoje, a gente vai ver como que ficou nossa instalação do TwinCat, né? Vamos abrir o TwinCat e criar o nosso primeiro projeto. Eu já deixei o TwinCat aqui na minha barra de ferramentas, tá? Na minha barra de tarefas, na verdade. Mas, caso você não tenha deixado, é só você digitar aqui TwinCat XAE. Esse aplicativo que a gente vai abrir, tá? Ele é o aplicativo do TwinCat, a gente vai criar o nosso projeto através dele, tá? Nossos projetos de automação. Aqui ele vai abrir, ele está abrindo sempre com essa janela aqui de Start, né? O nosso Start Page, tá? A gente consegue mudar isso daqui. E basicamente a gente tem essas abas aqui de trabalho, tá? Tem a aba File, que é a aba que vai ser responsável por abrir, criar um novo projeto, criar um novo arquivo, salvar como um arquivo, adicionar o nosso controle de versionamento. O TwinCat, ele consegue trabalhar com controle de versionamento, então isso é muito bom, né, para ter o histórico e o controle de versões do nosso programa, tá? No Edit eu consigo fazer o copy-paste, o delete, todas as minhas partes de edição. No View aqui eu tenho todas essas minhas abas aqui, tá? Ó, Solution Explorer, tinha Explorer, que ela vai estar aqui embaixo quando eu abrir a solução, o Error List, Output, ela está tudo nessa aba View. A aba Project, ela é responsável por fazer toda a nossa compilação do projeto, tá? Quando a gente criar o projeto, você vai ver que a aba Project, ela vai mudar aqui. A aba Debug, ela é responsável por a gente debugar o nosso sistema, né, nossa lógica. A aba TwinCat, para a gente fazer toda a parte de controle de proteção do software, colocar um password. Nosso catálogo de dispositivos EtherCAT, ele está nessa parte aqui. Então, se eu tenho uma rede EtherCAT trabalhando em conjunto com o meu PC industrial, eu tenho que adicionar esses dispositivos na minha aba de I/O, que vocês vão ver já logo que a gente criar o projeto. Os meus dispositivos que estão contidos nesse catálogo EtherCAT, eles estão vindo daqui dessa aba aqui, tá? A parte de TwinSafe é a parte de segurança, a gente não vai trabalhar. A parte de PLC, a gente vai ter aqui todas as bibliotecas que a gente pode adicionar no nosso PLC, biblioteca de terceiros, biblioteca do usuário, e a gente tem o controle também da aplicação aqui, controle de partir o PLC, parar o PLC, gerar só um ciclo do PLC. Essa parte de team, ela é basicamente a parte de equipe, né? Eu consigo manejar aqui as conexões com os meus controles de versionamento, com o meu GitHub. Então, eu consigo ter todo esse controle aqui. A aba Tools é a aba para mim customizar todas as ferramentas. Se eu quero mudar algumas características do TwinCat, aqui eu consigo na aba Tools, né? Vim aqui alterar todas as configurações, tá? Na aba Scope, é mais uma aba para visualização gráfica de monitoramento de variáveis. A gente utiliza muito isso quando a gente está rodando aplicação de motion, né? Movimentação de servomotor. A aba Window é que tem todo o comportamento, vai se definir como que vai trabalhar as minhas abas, né? Se elas vão ser auto-hide, se elas vão ser hide, float. E a aba de help. Esse help aqui, ele não é um help do TwinCat, é um help do Visual Studio. E para mim é um defeito, tá? Porque você tem que estar conectado caso você queira buscar alguma informação alguma informação básica no sistema, como qual é o valor, o tamanho, né, na verdade, de uma variável UDINT no sistema backend, ou de uma int, entendeu? Então você vai precisar estar online para buscar essa informação no site de informações da Beckhoff, que é o Beckhoff Infosys.
Então a gente vai criar o nosso projeto aqui, vai vir aqui em File, New, Project. A gente tem esses quatro tipos de projeto, mas o que importa para a gente são esses dois. Esse daqui é um tipo de projeto de PLC, com esse tipo, a gente só cria a parte lógica do PLC. A gente não cria nada relacionado ao runtime, nada relacionado a I/O, a nada, só a parte lógica. Para a gente, no momento, não é interessante porque a gente quer utilizar a parte de runtime, a parte de I/O, a parte de I/O não, mas a parte de runtime para a gente rodar a nossa aplicação, né? Então a gente vai criar aqui um TwinCat Project. Aqui eu coloco o nome que eu quero. Tá? E aqui a pasta que eu quero que ele seja salvo, esse meu projeto. Vou vir aqui em área de trabalho. Aqui é o nome da pasta, tá? Não altera isso não. Selecionei a pasta, então o nome do projeto e o nome da solução. Normalmente é o mesmo nome. Se você quiser alterar, pode alterar, mas não tem lógica. Se eu quiser adicionar um sistema de controle de versionamento, é aqui que eu adiciono, tá? Ele vai depois pedir um login e a senha do seu GitHub para você adicionar o seu controle de versionamento. Crio em OK, Create, para ele vai criar o meu projeto e a minha solução. Ok, foi criado o nosso projeto, né, treinamento, e a nossa solução com base no Visual Studio, né, foi criada também. Como vocês podem ver, ele criou todo um projeto default, independente se eu vou usar ou não, ele criou um projeto default com todas as abas de automação que estão disponíveis aqui no ambiente, tá? Caso eu não queira usar essas abas, eu posso vir aqui e clicar em Hide, né, que ele vai esconder essa configuração para mim. Vem aqui, Hide, não vou usar Safety também, não vou usar Motion, só vou usar o PLC. Caso eu queira mostrar de novo isso, eu posso vir aqui, ó, Show Hide Configurations, Show Motion, ele volta, tá? Show Analytics, ele volta. Então, eu vou tirar essas partes que não nos interessam para ficar menos poluído a nossa aplicação. Mas tenha em mente que sempre quando você criar uma aplicação, ele vai vir com a parte default, tá? A gente tem a parte de System, a parte de PLC e a parte de I/O. Eu vou deixar a parte de I/O porque a gente não vai utilizar um I/O físico, mas é bom deixar ela aí porque a gente consegue simular algumas coisas em relação ao endereçamento, que o endereçamento no sistema Backfill é um pouquinho diferente, tá? Vamos abrir a aba System, que a aba System ela é responsável pelas configurações do nosso runtime e a configuração do nosso licença de TwinCat. A minha licença ela já está ativa, tá? Vou dar 2 cliques aqui em License, ela já está ativa e ela vai expirar só no dia 2 de setembro. Provavelmente a licença de vocês vai estar com uma versão que ela está expirada, tá? O que você tem que fazer? Você vem aqui ó, em 7 Days Trial License, ele vai gerar uma licença de 7 dias para você, você digita aqui esse código que o TwinCat te gera, tá? Dá um OK, ele vai falar que foi gerado automaticamente uma licença de 7 dias para você, uma trial license. Você dá OK, ele ainda aqui vai continuar mostrando que tá expirado. Mas se você for para qualquer outra janela, né, vem aqui em online license que mostra todas as licenças, ele já vai mostrar para você que a licença está liberada, tá? Quando você voltar, você vai ver que a licença está liberada. Quando a gente está comunicando com um equipamento real mesmo, eu tenho que configurar minha licença aqui, ou meu dongle de licença, ou o meu terminal de licença, eu tenho que gerar aqui meu arquivo, tem que fazer tudo certinho aqui. Como a gente está rodando localmente, isso daqui já pra gente já é o necessário, tá? Feita essa parte de license, né? A gente está agora na parte de real time. Caso não abra para você aqui esse real time, você dá 2 cliques aqui que ele abre para você, tá? O que é esse real time? Esse real time basicamente é as configurações do nosso runtime
que vai rodar a nossa aplicação PLC, tá? Nessa aula a gente não vai focar na aplicação PLC, mas vai focar na configuração do nosso runtime. Aqui a gente deixa, normalmente a gente deixa isso de acordo com o que já vem configurado, tá? Normalmente não precisa mexer nisso daqui, só em aplicações muito específicas, tá? Aqui, vou expandir aqui, ó. Eu tenho uma I/O idle task. Essa I/O idle task, ela é uma task que ela foi criada automaticamente devido ao meu sistema de I/O, tá? Automaticamente ele criou essa idle task. Eu não tenho como linkar essa task com outra coisa. Ela é linkada automaticamente com o meu sistema de I/O. Então, e basicamente a gente deixa sempre os mesmos valores aqui. O que ele está falando aqui? Que ele está falando que essa task ela vai ter um tick, né? E que cada tick, a minha task ter 1 milissegundo de base time, tá? Então ele vai falar que cada tick tem 1 milissegundo, tá? Então ele vai rodar numa base de tempo de 1 milissegundo. A prioridade da minha task ela é 11, né? Então eu tenho de 0 até 61, tá? Níveis de prioridades. E para que serve esse nível de prioridade? Caso eu tenha que parar uma task e executar uma outra, se essa outra task for num nível menor de prioridade, for num nível maior, então eu estou com uma task 11 e eu vou executar uma task 12, teoricamente, eu continuo na minha task 11 porque ela tem uma prioridade maior. Caso essa task, a próxima task que eu vou executar, eu não terminei de executar na task 11 e a próxima task que eu tenho que executar é uma task de maior prioridade, de menor prioridade, mas está acima dela, quer dizer, no caso, eu tenho uma prioridade 10, eu tenho que parar essa task e aí a task de prioridade menor, né, acima da pirâmide, é executado. Imagina que a pirâmide começa com um valor 0 no topo da pirâmide e o valor 61 é a base da pirâmide, tá? Então, todo valor que for menor tem a prioridade maior, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha idle task, tenha em mente disso, que ela foi configurada automaticamente e para a gente tá ok ela ser configurada desse jeito. Qualquer dúvida que você tiver, coloca uma pergunta aí no campo de perguntas aí, de comentários, que eu vou tentar responder mais especificamente a sua dúvida, tá bom? Mas basicamente a gente deixa ela desse jeitinho, como ela vem configurada. Já a parte de real time, a gente procura não alterar nada aqui, tá? Nessa parte de global task e de router memory. Mas isso aqui a gente tem que alterar. Por quê? Como eu falei para vocês, o TwinCat não autoriza a gente rodar o nosso programa local, nosso sistema local, numa CPU compartilhada. E aqui ele está falando para você, ó, que ele tem available cores, uma CPU compartilhada. Esse campo aqui, ó, quer dizer que é quantidade de CPU compartilhada. Esse campo, quantidades de CPU isoladas. Lembra que eu configurei a minha máquina virtual para ter 2 CPUs? Né? Se eu vier aqui no VirtualBox, você vai ver que ela tem 2 CPUs. O processador aqui está 2, ó. Tá vendo que ele está em 2? Então, quando eu der o read from target aqui, né, ele vai ter que me mostrar aqui 2 CPUs, né? E realmente ele está me mostrando. Ele está me mostrando uma CPU compartilhada com Windows e uma CPU que eu não coloquei ela para trabalhar com ninguém ainda. Ela está isolada, tá? Eu tenho que ter uma CPU compartilhada com Windows. Se eu vou usar o runtime do TwinCat ou não para rodar nessa CPU, aí a escolha é minha. Normalmente, a gente não roda runtime do TwinCat com uma CPU. Desculpa, com o Windows. Então, o que a gente faz? O que quer dizer isso daqui? Ó? Quer dizer que 80% do seu tempo da sua CPU, você vai estar utilizando ela para rodar o TwinCat. E 20% você vai estar utilizando para rodar o Windows. Tá? Mas o TwinCat não deixa você rodar uma aplicação só com uma CPU. Você pode rodar desse jeito. Com uma aplicação rodando
uma numa isolada e outra no default. E aí eu posso vir aqui, né, e escolher aqui, ó, o meu core 1, né, como rodando a minha idle task. Aqui ele deixa, porque ele vai ver que o seu core 1, né, o seu primeiro core, ele tá 100%, ele tá completamente voltado para rodar o seu runtime. Aí o Twincat deixa você rodar. Se eu deixar ele para rodar aqui na default, ele vai me dar um erro quando eu for tentar rodar, tá? Então, basicamente, o que a gente faz? Para a nossa aplicação agora, para o nosso conhecimento, vamos desabilitar a CPU compartilhada, tá? E vamos deixar uma CPU totalmente focada para rodar o Twincat, tá? A base de tempo dessa CPU é 1 milissegundo, né? Então, isso daqui não quer dizer que a minha CPU tem, que as minhas tasks que vão rodar nessa CPU tem que ter 1 milissegundo. Não. Quer dizer que a cada tick da minha CPU eu vou ter 1 milissegundo, tá? É isso que ela quer dizer. Então, a base de tempo da minha CPU, ela tem 1 milissegundo. Ponha na sua cabeça isso. Não quer dizer que todas as tasks da minha CPU eu tenho que rodar com 1 milissegundo, tá bom? Então, aqui, a idle task já foi configurada automaticamente para a minha CPU isolada e a gente tirou o compartilhamento, porque a gente não vai querer rodar nada compartilhado com Windows. Então, a primeira CPU vai ficar com o Windows e a segunda CPU vai ficar com o Twincat. Beleza? Basicamente, para a gente rodar o sistema tá ok, já tá beleza para a gente rodar o sistema. Eu vou adicionar o PLC na próxima aula. Agradeço muito quem está acompanhando o curso aqui no nosso canal. E eu aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá.